Muito boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas nesta terça-feira, mais uma terça-feira em que estamos reunidos aqui no Grupo de Estudos de Direito Sistémico para a leitura de mais uma obra de Bert Hellinger. Desta vez estamos a fazer a leitura deste livro, que é O Meu Trabalho, Minha Vida. Estamos, nesta altura, na página 162, no final do poema que tem aqui, que é Ordem e Amor. No relacionamento de casal também atuam leis que devem ser seguidas. Estas obras que têm sido lidas são democraticamente escolhidas no grupo do Facebook. Gostamos sempre de lembrar que este grupo nasceu de uma ideia do Hamilton, que convidou muitas pessoas fantásticas que ainda hoje nós recordamos e que estão no nosso coração, tal como o Renato Bertatti, o Osvaldo, a Alice Satin, o Marcos Castro, o René Schubert, que temos hoje a honra e o privilégio de ter connosco para nos guiar e nos trazer ensinamentos novos e ampliar a nossa visão nas constelações, que desde já agradeço. René, muito obrigada pela sua dádiva. Recordo que este encontro está a ser gravado e vai ser disponibilizado mais tarde no grupo do Hamilton, onde podem rever também este e os anteriores. E hoje, de uma forma especial, eu estou aqui porque estou a substituir a Larissa, que também está no nosso coração, que também faz parte. Agradeço a todos a vossa presença. Hoje temos uma leitora, René, que é a Vera, que vai dar continuidade à nossa leitura. E sem me esperar mais, passo a palavra para você, René, por favor. Muito obrigado, Manuela, pela sua apresentação. Dou boas-vindas a todos presentes aqui neste grupo, todas presentes nesse grupo. Vocês estavam semana passada aí com o Marcos Castro, e hoje resolvemos, o Hamilton conversou comigo, conversou com a Manuela, sabemos que temos um feriado incomum aí, realmente estamos pulando o carnaval num trocadilho aí diferente, e vamos pular o carnaval aqui com os estudos com a obra de Bert Hellinger. Então, eu vou pedir para a Vera iniciar a leitura. Caso vocês tenham perguntas, vocês podem escrever no chat, ou então, quando a gente fizer uma pausa, vocês levantam a mão e nós vamos abrir os microfones, para que cada um possa se colocar. Vera, você pode começar, por favor, lendo o poema? Eu acho esse poema tão bonito, ele é tão difícil de colocar totalmente em nosso corpo. Se você puder começar por aí, a gente já vai seguindo a leitura dele, por favor. Ordem e amor. O amor preenche o que a ordem abrange. Ele é a água e a ordem o jarro. A ordem reúne, o amor flui. Ordem e amor agem juntos. Assim como uma canção que acompanha a harmonia, o amor acompanha a ordem. E assim como os ouvidos dificilmente se acostumam às dissonâncias, mesmo quando explicadas, nossa alma dificilmente se acostuma ao amor sem ordem. Muitos lidam com essa ordem como se ela fosse uma opinião, que temos ou podemos mudar aleatoriamente. Porém, ela nos é pré-determinada. Age mesmo sem a compreendermos. Não é pensada, mas encontrada.
nós a deduzimos como sentindo e alma do efeito. No relacionamento de casal, também atuam leis que devem ser seguidas para que tragam bons resultados. Assim, por exemplo, a ordem do amor entre o homem e a mulher pertence à renúncia, que já se inicia na infância. Isso porque, para se tornar homem, o filho tem de renunciar à primeira mulher de sua vida, ou seja, a sua mãe. Do mesmo modo, para se tornar mulher, a filha tem de renunciar ao primeiro homem de sua vida, ou seja, ao seu pai. Por isso, o filho tem de sair cedo da esfera de influência da mãe e entrar na do pai. E a filha tem de sair daquela do pai e entrar na da mãe. Na esfera de influência da mãe, geralmente o filho é levado a ser apenas um adolescente ou mulherengo, mas não um homem. E na esfera de influência do pai, a filha geralmente é levada a ser apenas uma adolescente ou amante, mas não uma mulher. Se o filho permanecer na esfera de influência da mãe, a feminilidade inundará sua alma e o impedirá de aceitar seu pai, limitando sua masculinidade. De maneira análoga, a masculinidade inundará a alma da filha quando ela permanecer na esfera de influência do pai e a impedirá de aceitar sua mãe, limitando sua feminilidade. Carl Gustav Jung chamava a parte feminina da alma de ânima e a masculina de ânimos. Se o filho permanecer na esfera de influência da mãe, sua alma desenvolverá a ânima em excesso. Curiosamente, ele terá menos compreensão e compaixão pelas mulheres. E, de modo geral, também encontrará pouca aprovação entre as outras pessoas. Se quiser se libertar da parte feminina de sua alma, terá de fazê-lo à custa de sua mulher. Algo análogo ocorre quando a filha permanece na esfera de influência do pai. Em sua alma, o ânimo se desenvolve em excesso e, por conseguinte, ela tem menos compreensão e compaixão pelos homens. Também ela é vista com menos simpatia. Um homem que tenha permanecido na esfera de influência da mãe, tampouco se mostra pronto para assumir responsabilidades maiores. Sem hesitar, precipita-se em aventuras audaciosas e não teme nenhum perigo. No fundo, a maioria dos heróis quer saltem impavidamente da estratosfera, quer se dirijam com imprudência à zona da morte do Monte Everest, e todos os durões, sejam os chefes armados das zonas de prostituição, sejam os membros de gangues brutais de motociclistas, não passam de meninos mimados, pois um homem de verdade não se arrisca de modo leviano. Tem consciência de que é responsável por sua família. O que acontece, então, quando um filho, influenciado pela mãe, e uma filha, influenciada pelo pai, se casam? Em geral, o homem busca uma substituta para a mãe e a encontra em um amante. E a mulher costuma buscar um substituto para o pai e o encontra em um amante. Porém, quando um filho influenciado pelo pai se casa com uma filha influenciada pela mãe, acabam se tornando um casal confiável. É o que se verificou em centenas de constelações familiares. De resto, com frequência, o filho influenciado pelo pai se entende bem com o sogro e a filha influenciada pela mãe com a sogra. Inversamente, o filho influenciado pela mãe costuma entender-se bem com a sogra e mal com o sogro, enquanto a filha influenciada pelo pai se dá bem com o sogro e mal com a sogra. Uma ordem do amor no relacionamento de casal requer que a mulher siga o homem, ou seja, que o siga em sua família, em seu habitat,
em sua língua, em sua cultura, e aceite que os filhos o sigam. Não posso justificar essa ordem, mas em seu efeito, ela se mostra como o caminho correto. Basta comparar as famílias em que isso ocorre com aquela em que o homem segue a mulher e as crianças seguem a mãe. Com frequência, esses matrimônios fracassam, porque o homem acaba deixando a família. Contudo, quando na família do homem há destinos graves ou doenças, é adequado, tanto para ele quanto para os filhos, e, sobretudo, mais seguro, se entrarem na esfera de influência da mulher e de seu clã. Como compensação pelo fato da mulher seguir o homem, este tem de servir ao aspecto feminino. Isso também pertence à ordem do amor entre homem e mulher. O servir que parte do coração é a mais profunda realização da vida. Isso significa que servimos para alcançar o coração do outro, para que seu coração bata mais forte, graças ao nosso serviço e no mesmo compasso de felicidade que o nosso. O que significa aqui servir? Fazendo o outro feliz? Em primeiro lugar, servir significa estar com o outro e para o outro. Simplesmente estar com ele, sem fazer algo especial. Só o fato de o outro saber que estou presente já o deixa feliz. Em segundo lugar, servir significa que dou ao outro algo de mim, de que ele precisa para a sua vida e seu cotidiano. Muitas vezes, trata-se apenas de uma boa palavra, de um pequeno gesto de carinho. Ou então, lhe dedico atenção, tiro dele um peso e cuido dele de várias maneiras. Em terceiro, servir significa fazer algo juntos, algo que dê prazer a ambos. Por exemplo, celebrar uma comemoração. Significa também servir juntos a uma causa. Em geral, sobretudo aos filhos, mas também aos vizinhos, aos amigos e às pessoas que estiverem em dificuldade. Nesse sentido, há que se pensar a quem servimos. Quem vem primeiro em nosso serviço? O outro ou nós? Nosso coração bate pelo outro ou, em primeiro lugar, por nós? Será que, com nosso serviço, queremos conquistar o outro para algo em que ele e seu desejo ficam em segundo plano? O servir que serve à vida também serve, em primeiro lugar, ao outro e àquilo de que ele precisa no momento para viver. Nesse sentido, nosso servir é reservado. Estamos presentes quando ele precisa de nós e o deixamos livre quando o seu caminho conduz a uma outra direção. Para que o relacionamento de um casal dê certo, as ordens do amor entre homem e mulher não podem ser idênticas àquelas entre pais e filhos. Por exemplo, se um parceiro busca no outro um amor incondicional, como um filho faz com os pais, esperará uma segurança que apenas os pais podem dar aos filhos. Isso conduz a uma crise no relacionamento, ao final da qual aquele de quem se esperou muito vai embora, e com razão. Porém, um parceiro também tem de ir embora quando lhe dizem: sem você não consigo viver. Ou, se você for embora, eu me mato. Essa ameaça é uma cobrança despropositada, que entre adultos iguais é inadmissível e intolerável. Porém, faz sentido quando um filho diz algo parecido aos pais, pois, de fato, não pode viver sem eles. Uma transferência inadequada de uma ordem da infância para o relacionamento de um casal também ocorre quando um parceiro dá ao outro na mesma medida que os pais dão ao filho. É o que acontece, por exemplo, quando um parceiro financia os estudos do outro durante o casamento. Quem recebeu tanto do outro já não consegue equilibrar a compensação entre dar e receber, e acaba perdendo sua igualdade. Como não suporta esse fato,
em geral, deixa o parceiro quando termina os estudos. Para recuperar sua igualdade, teria de restituir integralmente tanto as despesas totais quanto o esforço ligado a elas. Em um relacionamento de casal, o homem e a mulher são iguais do ponto de vista da ordem original. Entraram ao mesmo tempo em contato um com o outro. Não há um antes nem um depois. No entanto, muitas vezes, nas constelações familiares, vemos que o homem aparece em primeiro lugar na hierarquia. Não porque seja melhor, mas em razão de sua função. É o que ocorre quando o homem trabalha e a mulher permanece em casa, pois, nesse caso, é o homem quem cuida do sustento da família. Se a mulher trabalhar e o homem ficar em casa, naturalmente, é ela quem aparece em primeiro lugar. Nesse sentido, muita coisa mudou nesse meio tempo. Nos dias atuais, com frequência, o homem e a mulher estão em pé de igualdade no que se refere ao sustento da família. Mesmo assim, a mulher ainda reina em casa, não por ser melhor. Ela tem antes outra força, é aquela que mantém a família unida. Há que se reconhecer que as mulheres compreendem melhor o que é essencial e sabem o que é importante no momento. Na constelação familiar, a relação entre os parceiros se mostra no lugar em que ambos se sentem bem. Se o homem aparecer à direita da mulher, então ela confia nele e se sente protegida por ele. Se o homem aparecer à esquerda da mulher, ele se sente menos responsável. Goza de certa liberdade para se comportar como bem entende. E muitas vezes a mulher acaba assumindo a responsabilidade por ele. Contudo, nesse caso, ele é pequeno. Muitas vezes se verificou que o homem que fica à direita permanece e o que fica à esquerda vai embora. Desse modo, as constelações revelam a realidade. As piores consequências para o relacionamento de um casal surgem por meio dos envolvimentos no próprio clã. Por exemplo, quando um dos parceiros é forçado a representar um dos parceiros para a solução de conflitos do passado. Essa costuma ser a razão pela qual um parceiro quer deixar o relacionamento e a família, mesmo tendo havido muito amor. A relação só tem um futuro quando esses envolvimentos se revelam e são resolvidos em uma constelação familiar. Um primeiro elemento desses envolvimentos se dá quando alguém diz interiormente a um membro de sua família: vou seguir você após a morte. É o que costuma ocorrer quando o pai ou a mãe de um dos parceiros morreu precocemente. Como filho, esse parceiro sente a necessidade de seguir seu parente e tenta sair do relacionamento, o que pode provocar uma reação em cadeia. Muitas vezes, o filho quer assumir esse comportamento no lugar do pai ou da mãe e diz ao sair de um envolvimento: faço isso no seu lugar. Só um instantinho, Vera. Oi? Só um instantinho. Onde vocês estão lendo no livro de vocês envolvimento é emaranhamento, tá? Se vocês quiserem anotar, porque vocês sabem o quanto o conceito emaranhamento na constelação difere de envolvimento, né? Então, sempre que aparece aí envolvimento, Hellinger está falando de emaranhamento, né? Então, emaranhamentos que têm a ver com lealdades sistêmicas, né? Porque quando a gente fala de envolvimentos, geralmente a gente está falando de coisas muito conscientes. Quando a gente fala de emaranhamentos, a gente está falando de coisas, em parte, inconscientes. Eu só fiz essa pausa, Vera, só para dar esse adicional aqui. Porque eu estou lendo aqui Fast Track, e você falando em envolvimento, eu falei, não, pega aí. Isso aqui é importante a gente talvez fazer uma pequena nota em cima, porque é um conceito fundamental aí nas constelações. Obrigado, Vera. Por favor, pode dar sequência. Faço isso no seu lugar. Mais tarde, quando se casa, ainda sente esse ímpeto e, tal como seu pai ou sua mãe, quer deixar o relacionamento.
Talvez seu próprio filho também diga: faço isso por você. Assim, os emaranhamentos perduram por gerações. Há alguns anos presenciei um emaranhamento fora do comum em um curso para casais em Washington, ao qual uma mulher compareceu sem o marido. Coloquei diante dela um representante para seu marido. Esse representante começou a tremer, até mesmo com certa intensidade. Então perguntei à mulher: alguma vez você já pensou em matá-lo? Ela respondeu afirmativamente. Nesse momento, interrompi a constelação. Expliquei-lhe que o desejo de matar o parceiro sempre estava relacionado a um acontecimento na família de origem. Mais tarde, a mulher veio até mim e disse que tinha descoberto algo importante sobre sua família de origem. Seu pai teria participado da produção da bomba atômica. De passagem, mencionou que se surpreendia por ter se casado com um japonês. Na constelação familiar subsequente, revelou-se que a mulher se identificava com a bomba atômica. Em seu casamento, o conflito entre o Japão e os Estados Unidos prosseguiu como representante. Nem a mulher, nem seu marido tinham consciência disso. Impotentes, ambos estavam entregues a seus emaranhamentos. Somente quando esses foram revelados, o amor deles pôde se desenvolver. Eu ainda gostaria de chamar a atenção para outra observação importante. Em muitos relacionamentos, os parceiros sempre brigam pela mesma coisa. A razão disso reside no chamado deslocamento duplo. Nele, uma pessoa assume o sentimento de um membro da família, por exemplo, a raiva por alguém. Porém, não apenas o sujeito é deslocado, mas também o objeto. A raiva assumida dirige-se a alguém que nada tem a ver com a questão. Tampouco pode ser responsabilizado. A esse respeito, cito um exemplo de um seminário. Um homem e uma mulher sabem que têm uma forte ligação um com o outro, mas entre eles sempre ocorrem conflitos que eles próprios não conseguem esclarecer. Isso também aconteceu durante o seminário. Observei como a mulher se posicionou diante do marido e como sua feição se alterou. De repente, parecia uma idosa. Em seguida, acusou seu marido de coisas que não podiam estar relacionadas a ele. Perguntei-lhe: quem é a mulher idosa? Então, ela se lembrou de que sua avó, dona de um restaurante, muitas vezes era puxada pelos cabelos e arrastada no estabelecimento pelo marido, avô da mulher. Isso na frente de todos os clientes. A mulher entendeu que a raiva que sentia por seu marido era a raiva outrora reprimida de sua avó por seu avô. Muitas crises conjugais inexplicáveis têm seu fundamento nesse tipo de deslocamento. Trata-se de um processo inconsciente, ao qual estamos entregues enquanto o desconhecemos e que nos assusta. Se soubermos da existência desses envolvimentos, podemos controlá-los melhor quando nos sentimos tentados a fazer mal ao outro sem nenhuma razão. Também é possível reconhecer e resolver esses deslocamentos duplos sem a constelação familiar. Para tanto, há que se investigar a origem do sentimento. Com frequência, ele se encontra nas gerações anteriores. Pois sempre que alguém luta por justiça e ordem, está defendendo o direito de um membro da família. Por isso, sente que esse fervor especial desencadeando sempre o mesmo conflito. Revelo mais um segredo. Conheço as 3 palavras mágicas para um relacionamento feliz. São elas: sim, por favor, obrigado. Fechem os olhos e imaginem o seguinte: estamos olhando para nosso parceiro, com quem temos um relacionamento, e ele está olhando em nossos olhos. Em seguida, um diz ao outro: sim, aceito como você é. Para mim, você é ideal do jeito que é. Sim,
Amo exatamente como é. Amo sua mãe exatamente como ela é. Amo seu pai exatamente como ele é. Amo sua família como ela é, como igual à minha. O sim é a primeira palavra mágica. Depois vem a segunda. Ambos se olham e dizem um ao outro: por favor, apoie-me em meu desenvolvimento. Por favor, apoie-me em meu próprio caminho. O que se altera na alma apenas com a expressão por favor? Ela abre o coração e deixa o amor fluir. Por fim, vem a terceira palavra mágica. Ambos se olham e um diz ao outro: obrigado, obrigado, obrigado. Todos os dias há muitas ocasiões para dizer obrigado. Por exemplo, quando o parceiro prepara uma refeição para ambos, quando ouve com atenção e dá um conselho, ou quando demonstra seu amor com um gesto, mesmo que pequeno. Muito obrigado, Vera, pela maravilhosa leitura, né? Fomos de uma vez só em todo esse capítulo, né? É interessante isso. Esse exercício final muitas vezes fazemos, né, nos módulos, né? Vocês que já acompanharam aí os módulos da Hellinger Schule, né, já devem ter tido a oportunidade de fazê-lo, né? Ou com os professores da Hellinger Schule ou com a Sophie Hellinger, né? As 3 palavras mágicas. Eu gostaria de voltar um pouco para o começo do texto, né? Nós, nos últimos 3 encontros, viemos seguindo com as ordens do amor. É muito interessante que Bert Hellinger sempre apresenta dessa forma. Ele começa falando das ordens do amor, ele começa falando dessas ordens ocultas, né? Que você tem os preceitos, você tem as leis, e aí você tem ordens que atuam, né, de forma muitas vezes inconsciente, constantemente em todas as estruturas familiares e relacionais. E naquela poesia, né, ordem e amor caminham sempre juntos, né? O amor flui, a ordem envolve, né? A ordem ela dá forma, enquanto o amor ela é um fluxo, né? E vamos encontrar vários formatos e vários fluxos dependendo aí daquilo que Hellinger chama em alemão de Sippe, e a gente fala em português de clã, né? Nós somos seres de clãs, nós somos animais grupais, né? E nesses clãs nós aprendemos as leis, os princípios falados, demonstrados, e aqueles que vêm de muito antes. Então, assim ele vai apresentando as ordens do amor, e em seguida ele começa a falar do casal, né? E, logicamente, ele está falando aqui do homem e da mulher, né? Nós aqui, né, todos facilitadores, estudantes aí das constelações familiares, sabemos o quanto o mundo está mudando. Mas, por enquanto, todos que estão aqui têm um pai e uma mãe, mesmo que, de repente, não saibam ou desconheçam pai ou mãe. Mas todos nós viemos de um pai e de uma mãe, né? Esta energia primordial, originária, está na origem também dessas ordens do amor, né? Quer dizer, as nossas famílias ancestrais, né? Se a gente pega aí as primeiras famílias, elas foram se constituindo, sobrevivendo, se adequando, se ajustando, e aí essas ordens foram sendo atualizadas, mantidas ou substituídas, né? Bert Hellinger usa aqui uma linguagem, principalmente quando ele fala da dupla transferência, do duplo deslocamento, sobreposição de elementos, ele usa bastante uma linguagem da psicanálise, da psicologia, né? Só para a gente ver um pouco aí as bases, né? Sim, terapêuticas, científicas, né? Das quais Bert Hellinger faz uso. E Bert Hellinger, por muito tempo, trabalhou com casais,
onde ele foi verificando exatamente estas ordens do amor, não necessariamente entre o Joãozinho e a Maria. O Joãozinho e a Maria traziam a questão, né? Traziam a temática, o conflito, a briga. Mas ele começou a perceber que os pais do Joãozinho e os pais da Maria, e os pais do João e os pais da Maria, estavam todos encadeados e haviam resgates acontecendo, ora aqui, ora acolá. E Bert Hellinger chamou muito belamente de comunidade de destino, né? Então, quando João se relaciona com Maria, ele não está se relacionando apenas e somente com Maria, ele está se relacionando com Maria, com a sogra, com o sogro, com o avô, com o bisavô, com o tataravô, com toda essa geração, como a gente vê aí nesse pequeno caso que Bert Hellinger trouxe aí, de uma norte-americana casada com um japonês. E que traz, né, no contexto de fundo aí, nos bastidores, a questão, né, da bomba nuclear jogada sobre o Japão. Esses bastidores, eles acontecem em todas as famílias, né? Então, todos nós, se nós pararmos aqui e pensarmos, nós vamos verificar relações lá atrás, né? E, logicamente, se eu viro para vocês e falar, mas tem jeito isso aí? Tem jeito, é exatamente isso, viva isso, né? Passe por isso, tome consciência disso, diferencie estes pontos. Sempre que eu leio sobre o filhinho da mamãe e a filhinha do papai, me traz muito as minhas constelações, né? O meu trabalho de constelação feita com os meus professores, depois minhas supervisões, onde eu percebo que o padrão filhinho da mamãe, na verdade, não vem apenas deste presente, ele veio do presente passado de meu pai e ele veio do presente passado de meu avô, né? Viemos de uma geração de hierárquica, onde homens são muito fortes e mulheres são relegadas. Só que este machismo, ele, de certa forma, ele é levado adiante pelas mães, que ensinam também os seus filhos dessa forma. Quer dizer, é uma ordem muito antiga. Não uma ordem, é um preceito familiar, é uma forma de se relacionar muito antiga, que tem a ver aí com as várias adaptações que os sistemas familiares foram fazendo até, de repente, se encontrarem, como, por exemplo, nos dias de hoje, um homem alemão que, de repente, se apaixona por uma mulher judia, e isso é uma das coisas descritas na obra de Bert Hellinger, que muitas vezes existem fios mais antigos, aí a gente fala dos emaranhamentos, que colocam essa relação em perigo, como, por exemplo, o fato de repente, o avô deste homem ter sido soldado na Segunda Guerra Mundial, no campo de concentração, e o avô desta mulher ter sido um judeu prisioneiro num campo de concentração, né? Quer dizer, estas dinâmicas, conforme elas vão vindo à tona, conforme elas vão sendo vistas, elas permitem, então, que este adulto, este homem e esta adulta, esta mulher, consigam conscientemente renunciar e dizer sim ao outro e ao passado do outro, e sim à outra e ao passado da outra, inclusive incluindo aí, como Bert Hellinger fala, eu vejo e aceito você como minha mulher, eu vejo e aceito você como minha sogra, eu vejo e aceito você como minha avó-sogra, eu não sei como a gente fala a mãe da sogra, tem um nome especial em português aí. Mas é aquela coisa, eu digo um sim para muitos que estão lá atrás, né? E todos nós aqui sabemos que isso não é exatamente fácil, né? Eu não sei como é para você, Manuela, em Portugal, mas aqui no Brasil a gente tem uma quantidade de piadas de sogra incrível, né? E exatamente para falar dessa, às vezes, dessa dificuldade, né, do homem olhar para a mãe da esposa com respeito e aceitá-la com respeito, ou às vezes a mulher olhar para a mãe do homem e olhá-la com respeito. Então, nós temos aí esses emaranhados são muito mais anteriores, são muito mais antigos.
Então, por isso, é aquela coisa, isso não é um envolvimento. Envolvimento é João e Maria, é muito presente. Quando eu falo de emaranhamento, eu estou emaranhado no meu sistema. A Maria está emaranhada no sistema dela. E nós dois trazemos isso para a nossa relação aqui no presente. Isso é uma oportunidade presente de cura, né? E quando eu falo cura, de iniciar um processo de cura. Então, eu estou a serviço do meu sistema nesse casamento, ela está a serviço do sistema dela neste casamento. E eu posso curar o meu sistema nisso e ela o dela. E, logicamente, isso leva tempo, isso muitas vezes vai trazer à tona conflitos, né? Porque muitas vezes existem coisas antigas aí acontecendo, existem preconceitos, existem racismos, existem rixas de sangue, né? Novamente aí a gente elege aí Shakespeare, né, para falar um pouco desses intrincamentos, desses emaranhamentos tão comuns dentro das famílias, né? Então, eu só queria falar um pouco disso. A gente tem esse exercício aí no final maravilhoso, né, que realmente é uma meditação que nós podemos fazer, né, principalmente com o nosso olho de mente entrando em contato com nossa parceira, né? E aqui, logicamente, a gente abre, isso é uma coisa que Bert Hellinger muitas vezes abria nos seminários. Aqui não estamos falando apenas da orientação sexual heterossexual, né? A gente está falando das várias orientações sexuais. Porque quando a gente fala de filiação, geralmente a gente está falando de papai e mamãe. Por enquanto, né, precisa de um papai e de uma mamãe para eu estar aqui, né? Pode ser que isso mude. Essas perguntas já foram feitas ao Bert Hellinger e a resposta de Bert Hellinger foi: isso ainda não aconteceu aqui no meu campo, então não posso responder a isso, né? Mas sim, já vieram perguntas sobre crianças geradas in vitro, sobre a possibilidade de seres robóticos e assim por diante, né? A gente sabe, existe ficção científica e aí vem essas perguntas. Mas Bert Hellinger sempre respondia: eu posso falar a partir de minha experiência no campo. E a partir da experiência do campo dele, ele falava desse masculino e deste feminino que geram, né, aí uma filiação, um menino ou uma menina. E a partir daquele momento, aquele casal se torna, então, um pai e uma mãe. Bom, isso foi apenas uma pincelada. Gostaria de saber de vocês se existem dúvidas, se existem colocações, formas diferentes de ver isso que a Vera leu para nós, aquilo que eu falei aqui. Fiquem à vontade. Não tem perguntas nenhumas no chat. Nem ninguém tem a mão levantada. Sim. Essa é uma temática muito importante. Eu não sei se ela está presente, mas assim, eu vejo que a janela dela está aqui, né? A Valéria Brito recentemente trabalhou essa temática também do masculino, né? A gente sabe o quanto isso aparece na Hellinger Schule, né? Tanto Bert trabalhava os grupos de homens, Sofia trabalhava o grupo de mulheres, né? Então, essa coisa de masculino e feminino, ânimos e ânima, são conceitos fundamentais, né, para o facilitador, né, porque isso vai vir à tona, né, da forma como eu fui criado, né, quer dizer, como, e aí muito bonito isso, essa parte aqui que o Hellinger fala do servir, como eu sirvo a mim, a minha mãe, ao meu pai, à minha parceira, ao meu parceiro, né? Como que eu sou tomado a serviço pelo meu sistema e como eu sirvo. E Bert Hellinger, ele tinha uma frase muito bonita que era: a constelação familiar está a serviço da reconciliação e da paz, né? Ou seja, este era talvez né, dos fluxos aí da constelação familiar. Conseguir reconciliar. E para reconciliar, nós olhamos para o conflito. Nós
às vezes enfrentamos o conflito não no sentido de ir contra ele, mas reconhecendo ele. E por isso é muito importante, na questão de ordem, sabemos dos lugares. Como, por exemplo, quando ele fala aqui do homem que vai trabalhar, da mulher que fica em casa, né? E como ele depois vai contextualizando isso com o momento presente. Havia um movimento por muitos séculos onde o homem ia para fora e a mulher ficava dentro e cuidava do dentro. Né? Isso não é uma regra, mas isso criou movimentos que ainda são muito presentes em muitas culturas. Isso não quer dizer que tenha que ser assim, mas muitas vezes nós vamos ver este movimento acontecendo. Né? E hoje nós temos um movimento onde ambos fazem esta ida para fora ou esta ida para dentro. A questão é, para o casal, isso é claro, isso é conversado, isso é percebido, isso é reconhecido, porque muitas vezes isso é sobreposto ou então reprimido. Né? E aí a gente tem, às vezes, o feminino reprimindo o masculino, a gente tem o masculino reprimindo o feminino, e às vezes os dois fazem isso sem perceber, porque isso são hábitos que há muito tempo habitam aquele sistema familiar. Né? São feitos num movimento quase que natural. Né? E não é por acaso que João encontrou Maria e Maria encontrou João. Às vezes num trombão no meio de um ônibus. Esse acaso, né? E a gente sabe a visão, né, que nós facilitadores temos do acaso e do destino, vai juntar sistemas. E está a serviço desse sistema. Né? Então, todos nós que estamos aqui hoje estudando, tal, somos tomados a serviço também por esse campo, né? Esse campo das constelações familiares, né? Porque, de alguma forma, isso nos tocou pessoalmente e nos colocamos a serviço disso. Né? A ponto de estarmos numa festa da carne, no carnaval aqui, à noite, todos juntos estudando. Se ninguém tiver colocações ou perguntas, eu vou pedir para a Vera dar sequência na leitura. Eu tenho um questionamento. Por favor, Vera. Que eu acho que é uma parte difícil quando o Bert fala que a mulher tem que seguir o homem, na sua família, na sua religião, na sua... enfim. É interessante isso, porque se a gente estuda as religiões, principalmente nós que temos uma forte influência judaico-cristã, a gente tem isso, né, muito forte, né? O homem como aquele que vai indicar o caminho e a mulher que vai segui-lo. Né? Isso é tão forte que até hoje, na cultura anime, né, quando a gente vai assistir aqueles desenhos animados japoneses, muitas vezes você vê a figura masculina na frente e a feminina atrás, inclusive em animes modernos, né, porque isso ainda é muito forte na cultura japonesa. Só para dar um exemplo. Não que isso seja uma regra, mas como você bem pontuou, né, Hellinger muitas vezes reforça isso. Assim como ele fala de nossa mãe, a vida, de nosso pai, o mundo. Né? Ele não está querendo dizer melhor ou pior aqui. Ele está querendo falar desse fluxo. Né? O fluxo masculino do ânimos, o fluxo do homem, é para o mundo. É direcionado para o futuro. É savoir-faire. Não que a mulher não tenha, mas vemos sempre como o homem desbravou, buscou fora. Isso talvez seja até uma metáfora biológica. Né? O homem sai da mãe para o mundo. A mulher sai da mãe e fica com ela para aprender a cuidar do mundo. Aí existe a virada. A mulher segue o homem desde que ele sirva a mulher. Então, esse é um ponto muito importante. Né? E para o Bert Hellinger, esse é um movimento como eu inspiro e expiro.
né? A mulher segue o homem se este homem souber servir a mulher, no sentido de, inclusive, estar para a cria, estar presente junto aos rebentos, cuidar, proteger, servir. Dessa forma, a gente tem essa coisa, o servir feminino aparece como um seguir o homem. E o servir masculino significa, muitas vezes, se prostrar a uma mulher, e nesse momento, ela grande e ele pequeno. É interessante como, quando a gente fala, né, de ordem, hierarquia, quem veio primeiro, né, o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro, né, o homem ou a mulher? Mulher. Todos os homens vieram dela. Ela é a origem. Ela é a origem do mundo. E o mundo foi explorado pelo homem. Essa questão que Bert traz aparece também na psicanálise, tá, Vera? Lacan, ele gostava muito das escrituras, né, principalmente do Velho Testamento. E ele questiona, né? Ele fala também, assim como Jung fala, existe a figura aí de Adão, existe a figura de Eva, existe a figura da primeira mulher, Lilith, né? Mas Lacan, ele fala de uma coisa muito interessante que tem a ver com a língua, né? Ele fala que na Bíblia existe o registro onde Deus fez todas as coisas e chega ao homem e diz, nomeie todas as coisas. E aí Adão vai lá e fala, isso é um passarinho, isso aqui é um cavalinho, isso aqui é uma urtiga. Só que aí Lacan fala assim, a gente sabe o significado que o homem deu às coisas, mas a gente não sabe o significado que Deus dava às coisas. Ou seja, existe sempre uma origem anterior ao homem, mas o homem é sempre colocado como aquele que explora, como aquele que vai para fora. Jung percebeu isso também em ânimos e ânima. Ânimos, ele é uma energia que vem de dentro para fora e retorna. Ele vai fazendo um movimento assim. Enquanto o movimento de ânima, ele vem de fora para dentro. E aí é um paralelo com o introspectivo e extrovertido. Não que isso seja uma regra, ok? Mas o homem encaminha para fora, enquanto a mulher cuida. Assim como o homem explora o mundo, a mulher cuida do mundo. Porque o homem só pode explorar o mundo porque, primeiro, foi cuidado por esta mulher. Né? Pode ser que eu tenha viajado muito aqui na maionese, Vera, mas me diga, o que você achou disso? Fez sentido para você ou você tem uma outra visão disso? Mas aí não entra a questão da família do homem, da religião do homem, do país do homem. Também. Eu fui um pouco mais lá para trás, mas sim, isso com certeza, se a gente pegar uma família, como eu estava falando, né, eu sou de uma família onde eu sou o primogênito em vários aspectos e varão, né? E a gente sabe que tem famílias que colocam o varão lá em cima, né? Coitado do que vem depois, né? E isso era muito forte, né? E no meu caso, o que veio depois foi minha irmã, né? Então, hoje eu vejo o peso que isso gerou, né? Na questão da ordem, né? Mas existia uma questão tradicional aí, né? Não era errado, era assim que as coisas eram feitas. Assim como, por exemplo, a gente tem aquela coisa de que aqui no Brasil, a gente não precisa ir muito longe, até os anos 60 aí, você tinha clubes exclusivos para homens. E você tinha atividades que eram exclusivas para homens e se falava de forma bem negativa do feminino e da mulher, inclusive dentro da filosofia. Né? Aí você está falando pontualmente, isso tem a ver com tradição, isso tem a ver com família, e sim, machismo, falocentrismo é uma coisa mantida por muitas culturas. Né? Tanto Hellinger quanto Freud, na verdade, eles falam da importância de olharmos para isso sim com outros olhos. Eles não negam que esse fenômeno existe, eles falam quanto esse fenômeno é importante, mas eles também abrem para outros olhares aí, como, por exemplo, a mãe como a origem
de tudo, do universo, né? E se a gente for para as religiões pagãs que foram suprimidas, a gente tem deusas femininas. E a gente tem deusas femininas como a origem do mundo, né? E os masculinos, sim, sempre guerreiros, sempre, né, fortões aí, mas a questão da criação do mundo, o feminino sempre está muito presente, né? Seja na mitologia egípcia, hindu, grega, viking, muito forte essa presença do feminino, né? Mas o que você coloca é muito importante, né? Logicamente, o facilitador ele vai escutar, ele vai observar que tipo de sistema é esse e talvez qual rigidez existe nesse sistema. Existem sistemas que são rigidamente falocêntricos, né? Assim como existem sistemas que são matriarcais. E nos sistemas matriarcais, muitas vezes os homens perdem as cabeças, do antigo também, né? Mas cada constelação vai mostrar aí as suas histórias. Eu achava interessante porque essa questão do matriarcado eu vi muito com o Peter Spelter. Ele falava disso muito fortemente aqui no Brasil. Não por causa dos emigrantes, por causa do povo original dessa terra, né? Que existia um matriarcado e que muitas vezes a colonização por vários povos aqui, ela foi um patriarcado imposto, né? É fantástico, né, esses movimentos, né? E logicamente fazer esse paralelo aí com a atualidade, com talvez as questões culturais, sociológicas, os movimentos masculinos, femininos que se colocam. Não sei se eu cheguei mais perto agora, Vera. Nesse sentido, eu vejo que uma coisa é a evolução da consciência, tanto da época matriarcal, patriarcal, e aí passando por esses vários lugares. A questão é o hoje, na onde nós chegamos, e ele colocar como uma regra, como seria ideal, a mulher seguir o homem, a sua família, a sua... Né? O que me parece muito mais como uma questão de uma época, não que faça necessariamente sentido para hoje. Sim. Eu cheguei a questionar isso para o Peter, né? O Peter ele seguia muito o trabalho de Bert Hellinger e ele falava assim, isso a forma como o Bert Hellinger coloca isso é para a maioria dos casos que se mostram assim, mas a gente vê em muitas constelações que a criança está mais forte ao lado materno e da família da mãe. E muitas vezes precisa deixar o lado paterno da família do pai. E aí a gente tem outra leitura dessa frase, né? Fenomenológico aí. Bert Hellinger, muitas das afirmações que ele fazia era pela maioria dos casos, como se apresentavam. Assim como ele falou aqui na leitura que você fez, da mulher estar ao lado direito ou do lado esquerdo do homem. Isso também varia de acordo com cultura, né? Então, a doutora Ursula Frank, ela falava que muitas vezes ela ia fazer constelações junto com o Thomas Bryson lá na Rússia, e ela falava muitas dessas teorias, né, elas caem por terra, porque era outra linguagem do corpo, era uma outra base. A gente está falando aí dos cosacos, né? Ou mais até lá atrás, os próprios mongóis. Então, outra forma de ver o masculino e feminino, de ver o parto. As mulheres mongóis são mulheres muito fortes, né? E geralmente traziam um filho sozinho ao mundo. E o homem estava lá desbravando, que nem os vikings também, estava lá além mar, o barquinho e tal. A mulher estava lá arando a terra, né, cuidando da fazenda, defendendo a fazenda com o machado e os filhos e tal. Então, temos sim posições bem diversas aí, né? Mas, novamente, o que aparece com muita frequência é essa visão da mulher segue o homem serve a mulher. E o que aparece também é que o homem
quer impor que a mulher a siga, mas ele não quer servir a ela. E aí a gente tem uma quebra de ordem, né? Então isso apareceu em algumas constelações. Quando eu falei essa frase, o sorriso veio no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, o sorriso virou um esgar, né? Quer dizer, eu servi? Ah, não. Mamãe me serviu, vovó me serviu, todas as mulheres me serviram. Não vou servir uma mulher, né? Então, aí a gente tem realmente outra forma de se posicionar, e aí a gente tem um intrincamento, aí a gente tem um emaranhamento. Como que o feminino é tratado por esse sistema familiar? Como o masculino se sobrepõe ao feminino nesse sistema familiar? Né? Existem alguns livros de Berta ainda não traduzidos no Brasil, e existem alguns estudos que ele fez, inclusive, das culturas orientais, assim como também os estudos que ele fez do xamanismo e tal. E na cultura oriental a gente tem o símbolo do yin e yang, onde um não é melhor que o outro e um desemboca no outro. Uma vez eu ouvi ele falar isso. E quando a gente fala dessa metáfora do yin e yang, seguir e servir tem a mesma medida e o mesmo peso, né? Então eu acredito que aqui, né, vamos refletir, cada um dentro da sua experiência e se vê no campo, né? Mas certas frases de Bert Hellinger, eu vejo que em algumas constelações elas fazem muito sentido, em outras eu silencio. E aí o cliente encontra ele mesmo a frase que faz sentido para ele. Na maioria das vezes essa segunda, tá? O cliente encontra o seu sentido, né? Mas eu entendo essa colocação, acho que é uma colocação a ser feito talvez outras vezes nesse estudo, né? Porque eu não acredito que ela vá se exaurir. Eu lembro até hoje da própria obra de Freud, né? Que ele falou sobre o feminino, ele abordou o feminino, o público de Freud era feminino, e a grande frase no final da obra dele é: afinal de contas, até hoje não sei o que quer uma mulher, né? E ele tem um artigo que é sobre o feminino que ele deixou em aberto. No final ele falou: olha, eu consigo falar do complexo de Édipo. O complexo de Édipo é um complexo falado dos homens, né? Dos homens em relação às suas mães e aos seus pais. Depois disso, Jung traz o complexo de Electra, mas ainda assim existe essa pergunta para psicanalistas, né? O que quer uma mulher? Né? O feminino ele é de outra natureza, né? A gente não pode enfiar o feminino no masculino e a gente também não pode enfiar o masculino no feminino, apesar do masculino nascer de dentro de um feminino, né? E eu acho essa metáfora muito bonita. René, tem aqui uma pergunta, uma mãozinha levantada do Marco Aurélio. Marco Aurélio, Okay. você... Vera, podemos deixar aqui? Eu sei, vamos deixar em aberto, né? Nada foi respondido, vamos deixar isso em aberto. Essa provocação é fantástica, segue assim. Tá bom. Peço desculpa. Obrigado, vamos passar para o Marco Aurélio. Peço desculpa, René, pensei que já tinha acabado. Não tem problema nenhum, Okay. Manuela, está tudo certo. Okay. Bem, primeiro, assim, que bom voltar aos estudos, né? É sempre uma alegria muito grande, né? O René, igual nós fizemos com a exposição sobre a banalização do mal, né? Que a nossa querida fez e que foi tão bonito, eu queria propor ao grupo que a gente aprofundasse isso que a Vera perguntou, tá? Que isso está muito presente na obra do Bert, e é alguma coisa que eu acho que é importante, sim, a gente aprofundar no sentido de atualizar os conceitos, como a Vera apresentou. Eu ia perguntar, na verdade, não era nem para você, era para a Vera. Né? Como que ela via isso. Né? Então, assim, eu acho que seria legal que as mulheres do grupo pudessem nos falar sobre isso. Como que é? Porque
esse grupo é muito rico, né, Renan? A gente só tem aí pessoas com bagagens, estudos maravilhosos, né? E eu acho que a gente se enriqueceria muito se recebesse dessas mulheres essa visão. Como que é isso? Como que é isso hoje? Isso que você colocou, Renê, de que a mulher segue o homem. Se o homem servir a mulher, eu acho isso muito importante, né? Eu nunca tinha refletido sobre isso e também sempre fiquei muito incomodado com essas questões da mulher seguir o homem, esses conceitos bíblicos, né? Embora hoje em dia há um certo patrulhamento, né? O homem não pode falar, não é o meu lugar de fala. Existe até uma expressão assim, eu não posso nem sequer debater isso porque eu sou homem. Eu não acho que possa ser assim. Eu entendo, né, como uma amiga minha disse, que ela é negra, ela falou que eu nunca vou entender o que é a discriminação racial, porque eu sou eurodescendente. Ok, mas isso não significa que eu não possa me informar, que eu não possa ter ideias, que eu não possa fazer o debate, embora não seja, como se diz, o meu lugar de fala, né? Então, assim, eu, na verdade, acho que o nosso estudo se enriqueceria muito com a gente ouvir as mulheres sobre isso. Hoje não dá nem tempo, né? A gente teria que ver aí se isso é possível dentro do nosso ciclo de estudos. É isso. Eu queria perguntar para a Vera. Maravilha. Você quer direcionar isso para a Vera? Por favor, fica à vontade. Vera, fica à vontade também para retornar e para o Marco. Eu acho que o nosso tempo já está no fim, mas eu só reflito o seguinte, que as 3 ordens, pertencimento, equilíbrio e hierarquia, no meu entender, elas não têm tempo, elas são arcaicas e elas são válidas para sempre. Essas outras questões me parecem muito mais culturais, muito mais a força da tradição de determinados povos, de determinadas famílias. Então, por isso que eu vejo muito como a evolução da consciência, né? Como a leitura da Bíblia, para mim, é a evolução do homem se vendo como, né? Criando um Deus à sua imagem e semelhança, né? Muito mais do que está na Bíblia, exatamente o contrário. O homem cria um Deus à sua imagem e semelhança e lhe dá sentimentos e falas muito humanas. Então, por isso que essa questão, eu penso que tem muito mais a ver com a cultura. Mas é assim, uma leitura minha. Diferente das 3 leis, que eu penso que eu entendo como perenes. Bonito isso. Bonito isso. Inclusive, se a gente pensar nas 3 consciências, tais quais Hellinger fala, né? A individual, a familiar e a espiritual. Muitas vezes a espiritual ela está também no lugar da cultura desse grande outro. E o nosso processo de despertar, um processo também de descolamento desse grande outro, dessa cultura. E parar de pensar como os outros pensavam e pensar por si próprio, por si própria. Né? Sim, talvez a chave seja essa que você tinha colocado logo no começo também. Com quem? Qual que é o meu nível de consciência em relação a essas frases? Marco, eu acho interessante sim a gente manter esse debate, né? Logicamente a Vera é convidada, né? Se você, Vera, quiser trazer isso no próximo grupo ou talvez depois, né? Como uma apresentação, né? Exatamente da forma como você falou, muito legal, quer dizer, as ordens do amor como algo atemporal, mas outros axiomas ou talvez preceitos como ligados a um registro cultural. Eu acho que é um debate tanto, né? Fica o convite. Né? Nosso grupo se enriquece muito com isso. E, logicamente, todos vocês que estão presentes aqui estão convidados a isso. Né? A ideia não é que vocês fiquem presos aí, né? A Larissa, a Manuela,
Marcos e Renê, né? Nós estamos aqui como facilitadores, né? Para que esse grupo aconteça. Mas obrigado, Vera. Obrigado por ampliar a nossa discussão aqui, né? Fica o convite para você. Eu vou passar um pouco do nosso debate para o Marcos, né? E vou passar agora a palavra. Obrigado, Marco, também pela sua colocação. Eu passo a palavra agora para a Manuela e agradeço a todos vocês pela presença aqui no grupo e pelos questionamentos que não foram ditos, mas que estão aí movimentando cada uma de vocês. Obrigado. Muito obrigada a todos, muito obrigada pela vossa presença, pela vossa participação. Ficamos na página 171 para a próxima semana. Muito obrigada especialmente à Vera, que fez uma linda leitura para nós. Muito obrigada ao René por essas explicações fabulosas e que levaram a novos entendimentos. Eu falo por mim, mesmo já estando há tantos anos nas constelações, há sempre mais um insight que surge. Obrigada, René. E despeço-me de vocês até para a próxima semana. Tenham uma semana maravilhosa e uma muito boa noite. Antes só de fechar, não esqueçam que temos estes encontros gravados e disponíveis no YouTube, no canal do Hamilton. Muito boa noite a todos e até para a semana. Boa noite.